Fala pessoal, Ricardo na área, sejam muito bem-vindos ao Camarote do Rica. Hoje nós vamos repercutir aqui São Paulo e Mirassol. Quero falar também aí sobre o que esperar dos jogadores novos contratados para 2024, né? E falar também aí sobre São Paulo e Português, São Paulo e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, a grande final. E também falar sobre o grande reforço do São Paulo para 2024. Então quero pedir para vocês aí que gostam do canal, deixem aquele like pra gente que ajuda a crescer mais o canal, né? E você que não é inscrito, se inscreve. Pessoal, São Paulo e Mirassol ontem fizeram apenas o segundo jogo do Campeonato Paulista, né? E o São Paulo empatou com o Mirassol, deveria ter ganhado o jogo. O São Paulo que saiu perdendo o jogo naquele escanteio batido e depois eu revi esse escanteio, né? O Rafael ficou plantado, deveria ter saído. E o São Paulo com 3 zagueiros não pode deixar um zagueiro de 1,94 m sozinho dentro da pequena área cabecear sozinho, né? Então foi um gol bobo que o São Paulo levou ontem que não pode se repetir, né? O Carpini precisa realmente trabalhar melhor essa questão de 3 zagueiros, precisa treinar mais para colocar esses 3 zagueiros para jogar. São Paulo que buscou ali, né, o segundo o gol de empate com o Galopo e ele que bateu muito bem, né? Bateu muito bem o pênalti. Sempre bateu bem o Galopo, com a paradinha que ele dá. Então o São Paulo tem 2 batedores esse ano, o Lucas e o Galopo. Importante, né? No segundo tempo, o São Paulo voltou e logo aos 30 segundos do segundo tempo, Ferreirinha fez uma jogada pela esquerda, tocou no Galopo, que bateu no ângulo do Muralha, com desvio na mão do defensor do Mirassol. E aí, né, teve aquela lambança do árbitro de vídeo chamar o árbitro principal. Vou mostrar a foto deles aí, o árbitro principal Lucas Belotti e o árbitro de vídeo Márcio Henrique de Góes, que cometeram um erro grave, né? Primeiro, que eu acho que não deveria ter áudio, não deveria ter conversa entre árbitro de vídeo e árbitro de campo. Já que existe o vídeo, o árbitro de campo tem que olhar o vídeo e ver se tem irregularidade, porque senão dá impressão... Passa essa impressão pra gente que o árbitro de vídeo está tentando convencer o árbitro que há uma irregularidade ali, né? Aí o árbitro de campo foi lá e teve a chance de dar o gol pro São Paulo e falar assim, não, você me chamou de forma errada, o senhor Márcio de Henrique de Góes, o senhor me chamou de forma errada, eu vou dar o gol pro São Paulo porque foi um gol legal. O Caleri estava longe do Muralha, a bola foi desviada, o goleiro não chegaria de forma alguma e não foi atrapalhado e não existe impedimento. Mas não, os dois erraram de forma grotesca, né? É impressionante. E aí atrapalha a semana do São Paulo, que treinou, que pegou o avião, que foi para Mirassol, depois teve que fazer uma viagem de São José do Rio Preto para Mirassol de ônibus. Chega lá e o árbitro dá um impedimento. Tudo isso aí interfere, né? Interfere. São Paulo tinha que ter vindo com os 3 pontos de lá. Não veio por erro grave desses caras aí. Não pode acontecer. O São Paulo precisa mandar uma nota para a federação, advertir esses caras aí para eles entenderem a responsabilidade que eles têm sobre um jogo no Campeonato Paulista. Pessoal, São Paulo e Portuguesa, né, jogam no sábado às 6 horas da tarde no Morumbi. E o Carpini ontem deu uma entrevista coletiva e falou que o São Paulo vai ter mudanças individualmente e também taticamente. Na questão tática, gosto muito de mudança tática, coisa que o Dorival não fazia tanto no São Paulo. Ele tinha mais limitação, né? Já o Carpini demonstra ter mais repertório tático que o Dorival. Porém, acho que precisa tomar cuidado quando você coloca 3 zagueiros, né? Ontem, por exemplo, achei que ele colocou de forma errada. Ele deveria ter começado no 4-2-3-1 ou 4-3-3. Né? Coloca ali um lateral de ofício, começa com o Igor Vinícius, depois no segundo tempo põe o Igor Felisberto, já que levou o menino, inscreveu de última hora, põe os dois para jogarem ali, não ia forçar nenhum dos dois, né? E o São Paulo teria mais chance. Para você colocar 3 zagueiros, precisa treinar mais. Né? E aí o São Paulo estava penso, não estava legal o time. Então, taticamente, precisa treinar mais. Com relação à troca individual, concordo. Acho que ele vai ter que fazer isso aí contra a Portuguesa já de cara. Não entrar o Wellington, que está muito desgastado.
jogou já esses 2 jogos aí, tempo muito curto, jogou sábado, jogou terça, jogo com campo encharcado contra o Santo André, e depois viagem para Mirassol, e jogou o jogo inteiro também, então tá desgastado. Pablo Maia e Alisson também são 2 jogadores desgastados, né? Correm sério risco, se jogarem contra a Portuguesa, de machucarem, ou contra o Corinthians ou contra o Palmeiras. Então precisa preservar esses jogadores aí, né? E talvez preservar o Rato também, porque agora volta o Eric. Então o Eric pode entrar jogando contra a Portuguesa. Ele pode fazer essa série de mexidas aí? Pode, né? Porque o Campeonato Paulista vai servir para isso mesmo. Ele dá rodagem para esses jogadores e eles ganharem ritmo de jogo, né? Então, inicia ali com o Igor Vinícius na direita, com o Arboleda, que eu acho que volta. Acho que volta o Arboleda contra a Portuguesa, né? Ele que precisa ter essa semana aí para poder jogar contra o Palmeiras. Então, se o Arboleda voltar, joga ali o Arboleda com um dos 2 ali, ou o Ferrarese, ou o Diego Costa, ou o Alan Franco, enfim. Mas o Arboleda precisava jogar esse jogo. Começa com o Patrick Lanza na esquerda, né? O Patrick Lanza precisa ganhar essa responsabilidade de cara. Tá na hora de pôr esse menino para jogar. Não pode começar com o Wellington esse jogo. Luiz Gustavo e o Bobadilha, tá na hora de estrear o Bobadilha também. Põe o Luiz Gustavo para jogar no Morumbi, né? E aí você põe o Eric na direita ali, que precisa jogar também para pegar ritmo de jogo para jogar contra o Palmeiras. E que ele que entrou muito bem contra o Santo André, teve esse problema estomacal, mas já tá bem. Então põe o Eric ali na direita, põe o Luciano no meio ali, né? Fazendo a armação do time de São Paulo, como jogou contra o Santo André. Se o Rames Rodrigues estiver à disposição para sábado, põe o Rames no segundo tempo, para ir ganhando ritmo de jogo também, né? Gostei muito do jogo do Ferreirinha ontem. Gostei muito da atuação dele. Ele deu outra movimentação. São Paulo teve uma jogada aguda ali pela esquerda, coisa que não tinha há tempos, né? Um jogador fazendo um 2 ali com o Wellington. Então, poderia repetir o Ferreirinha ali, ou de repente você colocar o Eric na esquerda também. Ele vai bem na esquerda também, o Eric, né? E você fazer um teste ali na direita com outro jogador, de repente o William Gomes, e aí o Caleri de centroavante. Começaria com o Caleri contra a Portuguesa para ele ganhar ritmo de jogo, porque o Caleri demora mais que os outros jogadores para pegar ritmo, e o Caleri aguenta o tranco. Ele precisa estar redondinho para jogar contra o Palmeiras. E aí contra o Corinthians, o Carpini volta a fazer algumas outras mudanças, né? Jogo contra o Corinthians é importante, mas o plantel do São Paulo é forte. Dá para ele colocar um time forte contra o Corinthians. Acredito no São Paulo, nos 2 times do São Paulo, tanto o que joga quanto o que está no banco, para ganhar do Corinthians dentro da arena lá, Neoquímica. Acredito nos 2 times. Tanto um quanto o outro que o Carpini colocar lá contra o Corinthians, não sendo com 3 zagueiros, porque 3 zagueiros já falei, precisa treinar. Se ele colocar no 4-2-3-1 ou no 4-3-3 contra o Corinthians, mesmo sendo um time mais mexido, tem grandes chances de ganhar do Corinthians. Então, o São Paulo, o jogo do São Paulo agora de início de ano é contra o Palmeiras. Precisa colocar contra Portuguesa e Corinthians um time mais mexido, e contra o Palmeiras o time titular realmente. Aí sim você põe Pablo Maia e Alisson, que hoje não podem sair do time, né? E aí você coloca mais ou menos o time que jogou contra o Santo André ali, né? Aí de repente, não sei, aí vai depender da semana. Se ele quer começar contra o Palmeiras com o Eric, enfim. Mas aí já tem uma espinha dorsal melhor, mais descansada para jogar contra o Palmeiras, né? Essa deve ser a semana aí. Acredito que o Carpini faça isso aí com o São Paulo, com Portuguesa, Corinthians, e aí para ter o time forte, bem forte mesmo, contra o Palmeiras redondinho ali, e o Caleri já mais em forma, né? Pessoal, grande reforço do São Paulo para 2024, que eu considero muito reforço, é o Galopo. Acho que o Galopo tem entrado bem demais, né? Ele que tem uma versatilidade muito grande. O Galopo, ele pode armar a jogada
apesar que prefiro ele mais como ponta de lança, mas ele pode armar jogada no meio. Ele pode jogar mais na esquerda ali, onde jogou o Lucas. Ele pode jogar ali também, quando o São Paulo joga naquele 4-2-3-1 com o Lucas na esquerda, mais fechado, não tanto aberto como joga o Ferreirinha. O Galopo pode fazer aquela faixa de campo também, e o Galopo pode fazer um falso 9 também, né? Então o São Paulo ganhou muito com o Galopo nessa faixa de campo aí. Meio de campo armando, ponta de lança ali pela esquerda e falso 9. Ele faz todas essas regiões aí bem, né? E é um jogador que precisa estar perto do gol, porque o Galopo perto do gol é goleador, o menino é goleador. Então, para mim, é o grande reforço do São Paulo 2024, já voltou bem, né? Se o árbitro ontem dá aquele gol do Galopo, a moral do cara ia lá em cima. Mas a gente tem que ter calma, ele vai crescer esse ano aqui, vai ser o grande jogador do São Paulo. Pessoal, o São Paulo está dando prioridade aí para contratar um centroavante, né? Segundo o Rafael Emiliano, que é setorista do São Paulo, o São Paulo sentou na mesa essa semana aí, o Carpini, a diretoria, está conversando sobre centroavante, né? O São Paulo que está dando prioridade máxima aí para contratar, já que o Juan realmente está difícil, né? 21 anos, já 2 anos como profissional, não consegue engrenar, entra mal nos jogos, perde muitas bolas. Ontem ele quase faz um gol, mas mesmo assim é um menino que não consegue engrenar, né? E colocar ele como reserva do Calleri ali, se o São Paulo precisar dele, por exemplo, numa semifinal de Libertadores ou num jogo importante, ele não vai corresponder. Então o São Paulo precisa de um centroavante. Mas para contratar um centroavante mais ou menos, já falei isso aí em vários vídeos meus, como o Erisson era, né, como outros centroavantes que o São Paulo tinha, não dá, né? Não dá. Melhor não ir atrás. Aí você põe ali um falso 9, como no caso o Galopo, por exemplo, ou até o Luciano. Mas a verdade é que o São Paulo está dando prioridade para um centroavante aí, vamos ver o que vai dar, né? Espero que o São Paulo contrate um bom centroavante. O São Paulo precisa. Não tem muitas opções. Acho que o São Paulo precisa ver aí América do Sul ou, sei lá, ver algum jogador fora aí da Europa, mas que traga por empréstimo. De repente oferecendo o Luan, não sei. Mas o São Paulo precisa trazer, se for trazer, um centroavante de categoria. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse daí. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com seus amigos são paulinos. E você que não é inscrito, se inscreve no canal. Um grande abraço. Tchau.